Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eternamor. Pessoal que não foi inscrito ainda no canal, se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar uma entrevista do presidente Antônio Luiz Neto falando sobre a SAF e a situação do Santa Cruz, e também o advogado Eduardo Paurá. Senhores, bom dia. Eu gostaria de inicialmente fazer uma saudação a todos que compõem esta mesa dessa entrevista coletiva e cumprimentando todos os beneméritos, cumprimentando todos os conselheiros do clube. Esta entrevista foi convocada porque a presidência do Santa Cruz se viu levada a fazer muitos estudos tão logo nós assumimos essa presidência. Todos sabem que nós já havíamos passado pela presidência de Santa Cruz há cerca de 10 anos atrás, 12 anos atrás, e naquela ocasião nós assumimos a presidência em razão de uma convocação que foi feita pelos ex-presidentes do Santa Cruz, na sua unanimidade, que nos procuraram e nos solicitaram assumir o clube dentro de uma grande união para fazer uma força conjunta, uma força-tarefa que tirasse o Santa Cruz de uma situação de não ter série no Campeonato Brasileiro, que tirasse o Santa Cruz de ter ficado em 7º lugar no Pernambucano anterior e que buscasse gestar o clube de forma a que ele administrasse sua dívida. Nós nos juntamos, nos unimos à torcida e naquela ocasião, durante 4 anos, nós conseguimos realizar um trabalho ao lado dos ex-presidentes, dos beneméritos, ao lado dos torcedores do Santa Cruz, dessa extraordinária torcida, e o Santa Cruz saiu do sem série para poder disputar a Série D, ficando classificado no Pernambucano entre os 4. Naquele mesmo ano foi campeão pernambucano. Posteriormente nós fizemos a conquista de 3 campeonatos seguidos, 4 acessos. O Santa Cruz se permitiu a chegar na Série A na minha sucessão, viveu momentos de muitas glórias, mais uma vez fazendo jus ao seu hino, em razão da participação de excelência da sua extraordinária torcida. Santa Cruz, nos últimos 30 anos, infelizmente, perdeu a sintonia com a sua própria história. E nós, que tínhamos há 12 anos atrás, 10 anos atrás, reconstruído o caminho da vitória, Santa Cruz em uma década ganhou 5 campeonatos pernambucanos, Santa Cruz em uma década ganhou um campeonato do Nordeste, Santa Cruz em uma década usou metade da década para voltar a ser o Papa-Taças, para voltar a dar alegrias a essa extraordinária torcida, porque o Santa Cruz retomou o seu caminho do pensamento, do planejamento, da modernidade. Infelizmente, nós tivemos que aceitar essa convocação de retorno para enfrentar pessoas mal intencionadas, pessoas que, infelizmente, mais uma vez, deixaram o Santa Cruz em situação de dificuldade. Uns como massa de manobra, outros sendo usados. Houve gente ingênua que se deixou envolver pela mentira, pelo discurso fácil, pelo discurso da demagogia, pelo discurso de destruir um estatuto campeão e centenário, de um discurso que envolveu bons tricolores que acreditaram em falsas promessas. E o Santa Cruz, infelizmente, voltou para a Série D. E voltou para a Série D, desta vez com uma dívida aumentada, com uma dívida de difícil administração, voltou para a Série D dividido, e nós tivemos que, atendendo às recomendações de Rodolfo Aguiar,
de outros grandes beneméritos tricolores, de um grupo de jovens tricolores que se reuniram para conversar conosco, nós tivemos que retornar à presidência. Retornar à presidência, inclusive, sob a aquiescência do ex-presidente do clube, do recente ex-presidente do clube, que teve a grandeza de reconhecer os erros da gestão, de conversar conosco, de sentar na mesa, e esse é o Santa Cruz que eu conheço. É o Santa Cruz da união, é o Santa Cruz da humildade, é o Santa Cruz que se permite a respeitar a grande multidão que construiu esse clube. E por isso nós tivemos que tomar algumas decisões. Nós assumimos o clube, buscamos no futebol, ao lado de guerreiros dirigentes, reestruturar um time absolutamente mal formado, absolutamente mal composto, um time absolutamente desequilibrado. E em pouco tempo a gente foi buscar calendário do Santa Cruz em 23, foi dar equilíbrio emocional à vestiária de Santa Cruz, mas mesmo assim, já na gestão, tivemos que enfrentar resquícios que ainda existem daquilo que provocou uma revolução para pior. E aí a gente teve que tomar novas medidas, convocar uma nova comissão técnica, convocar um treinador novo, que já era treinador que passou por aqui e foi campeão, convocar um novo coordenador técnico, convocar um novo consultor, começar a reajustar o time de futebol Santa Cruz, para que esse time de futebol Santa Cruz pudesse representar a sua torcida com o mínimo de dignidade. Conseguimos. Santa Cruz, que a gente já sabia que sequer teria condições de chegar a um mata-mata, reequilibrou, já no Pernambucano voltou a ser, de alguma forma, uma equipe que buscou ser competitiva e, portanto, conseguiu ficar classificado para a Série D do próximo ano. Santa Cruz foi para a disputa da D com um clube ainda completamente desequilibrado. O time não era um time ideal para um clube como Santa Cruz, mas nós fomos contratando aos poucos, e o clube chegou até ir ao mata-mata. Ultrapassamos o melhor time da competição, que era o Retrô. Conseguimos passar o primeiro mata-mata. Àquela altura, nós que havíamos pego o clube com 4 meses de atraso de jogadores, estávamos em dia, por conta da honestidade, da seriedade, da competência da administração do clube, que hoje tem no administrativo financeiro um Eduardo Jorge, que é benemérito do clube, amante do clube, e que tem se dedicado tanto a esse trabalho ao nosso lado, dentro do perfil de gestão que eu sei fazer. Santa Cruz foi para o mata-mata em dia porque tem torcida, em dia porque a torcida acreditou, em dia porque pôde habitar a sua casa, que quando nós chegamos era público zero. Em uma semana a gente conseguiu botar para 7.300 pessoas, em uma semana, com muito sacrifício. Com mais 2 semanas conseguimos botar para 20 mil pessoas, com muito sacrifício, com a ajuda de grandes tricolores, com a ajuda da torcida do Santa Cruz, ela de novo. E já na Série D nós conseguimos levar o clube a permitir-se a ter dentro do seu estádio, do seu mundão, a presença de 42 mil pessoas. Tivéssemos nós passado, com todo respeito, pelo fraco time do Tocantinópolis, e o Santa Cruz teria tido no outro jogo uma grande renda que nos permitiria manter o clube em dia e nos daria a condição de, em uma semana, aumentar o público para mais 10 mil pessoas. Mas não deu tempo de reequilibrar o time. Nós precisávamos de mais 2 ou 3 peças para equilibrar definitivamente aquele grupo. Um grupo que teve pronunciamentos maliciosos, que chegaram a iludir alguns torcedores, que teve pronunciamentos maledicentes de gente que não quer o bem do Santa Cruz e que estava no clube
para fazer política. De maneira que eu estou fazendo esse introito porque é necessário que nessa entrevista o torcedor do Santa Cruz, a imprensa séria de Pernambuco, e é nela que eu confio nas ondas do rádio. Eu acho que o torcedor do Santa Cruz gosta do radinho de pilha, viu? Por isso que a gente defendeu tanto o radinho de pilha na frente da presidência de Santa Cruz. Eu acho que o torcedor gosta de ver televisão. O torcedor do Santa Cruz vê televisão, gosta de ouvir rádio. Então, eu acho muito importante essa correspondência com vocês das rádios, com vocês das televisões, porque o torcedor do Santa Cruz, essa grande massa tricolor, ela é sintonizada com vocês. E vocês são grandes profissionais, porque o presidente tem que ter muita responsabilidade com essa torcida. Santa Cruz não merecia ter a humilhação de ter o seu estádio levado a leilão. O seu estádio pertence à sua torcida. Um estádio que vale milhões de reais, indo a leilão por causa de uma ação de 1 milhão e pouco. Algo profundamente injusto, algo não responsável, mas foi a leilão. E iria outras vezes. E era preciso tomar uma decisão. Era preciso ter a coragem de representar bem essa torcida e buscar alternativas. De maneira que, nessa hora, eu estou dando satisfação a vocês da imprensa, diretamente a vocês da Rádio Jornal, da Rádio Clube, da Rádio Transamérica, de todas as outras rádios que fazem a comunicação com a torcida do Santa Cruz. Eu estou me comunicando com vocês das redes de televisão. Eu estou me comunicando com o torcedor do Santa Cruz, para que a gente possa de agora em diante continuar cada vez mais unidos e tomando o cuidado de não afastar os grandes tricolores daqui. A história do Santa Cruz não se escreveu em um dia. A história do Santa Cruz se escreveu, meu querido amigo de quem eu sou fã, se escreveu em 100 anos de honestidade jornalística, em 100 anos de honestidade de um povo que trazia aqui um tijolo, 1 quilo de cimento, um saco de areia, de honestidade de homens que muitas vezes deixaram suas empresas, seus escritórios, suas casas, para dar ao Santa Cruz e doar ao Santa Cruz, como mais uma vez estão doando 3, 4, 5, 6 horas do dia. O Santa Cruz precisará entrar numa nova jornada. O Santa Cruz nasceu moderno, vai continuar moderno e tem novos e visionários tricolores do batente. O Santa Cruz vai se modernizar, mas o Santa Cruz vai se preservar também. Santa Cruz não vai ser entregue e deixar a sua torcida para trás. Ela vai continuar sendo o dono do Santa Cruz. Ela vai continuar sendo o grande patrimônio desse clube. Porque nós não vamos reconstruir o Santa Cruz em um dia. Nós vamos ter nossas dificuldades. Mas precisamos da imprensa séria. Precisamos da guerra boa. Precisamos e vamos enfrentar aqueles que se dizem tricolores, mas não são. Estavam querendo tirar pedaço do clube. Estavam querendo levar o clube nas costas. Mas a torcida não deixou. Portanto, esse pronunciamento é um pronunciamento de quem conhece a história de Santa Cruz, de quem não gostaria de estar na presidência de Santa Cruz, porque isso nunca foi sonho meu. Eu sou sobrinho do homem que, segundo Valdomiro Silva, se tivesse morrido na adolescência, talvez o Santa Cruz não existisse. Eu sou sobrinho do homem que pegou o Santa Cruz em Afogados, numa calçada, com as camisas rasgadas e trouxe para o Arruda. Eu sou sobrinho do homem que olhou do outro lado da Avenida Bibiribe, na Sede Velha, para o lado de cá, onde tinha o campo do Tabajaras, e disse: esse campo tem que ser dessa torcida. E esse homem, ao lado de extraordinários tricolores,
conseguiu, carregando a torcida ao seu lado e ao lado da bandeira do Santa Cruz, fazer com que tudo fosse concretizado por grandes e novos heróis tricolores. Ao lado da sua imensa torcida, construir esse clube. De maneira que muito vai ter que ser feito, a emoção do futebol vai continuar, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, buscar fazer com competência, mas o mais importante é fazer o projeto de Santa Cruz, que inicia agora, reinicia agora, e que vai precisar do apoio de todos. Santa Cruz precisa se modernizar. Santa Cruz precisa ter uma nova projeção para mais um século. E é isso que nós já estamos tratando, e foi por isso que foi necessário fazer essa recuperação judicial. Eu não me aprofundei nessa questão porque acho que, tecnicamente, é melhor que ela seja melhor exposta por profissionais que estão tratando da matéria, mas a torcida tricolor pode ficar certa que era a única medida que nos restava para permitir ao Santa Cruz ter fôlego para fazer a sua caminhada, tanto na questão das negociações com novos parceiros para grandes empreendimentos, porque isso permite aos novos parceiros para grandes empreendimentos terem a tranquilidade de saberem que vão poder negociar uma estabilidade existente, uma possibilidade de gestão estável, e permite ao Santa Cruz também fazer as suas colocações, o seu pensamento, a sua ideia de crescimento, sem ter que estar encostado contra a parede e simplesmente ser negociado, ser vendido. De maneira que era isso que eu tinha a dizer aos senhores, e eu gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Eduardo Paurá Filho, que está à frente das questões de administração jurídica de um assunto tão delicado quanto este que nós acabamos de narrar para vocês, na certeza de que o Dr. Eduardo, com a sua expertise, deverá, de forma bem mais ampla e pedagógica, explicar aos senhores o passo que foi dado na forma da ação de recuperação judicial do Santa Cruz Futebol Clube. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos, presidente e os demais integrantes da mesa, senhores e senhoras jornalistas. A ideia aqui é expor um pouco da crise, né, que o Santa Cruz vem enfrentando, e falar um pouco dessa medida que foi adotada, que, como o presidente disse, diante de um momento, né, muito desafiador e eu diria até que sem maiores alternativas, esse passo, né, foi indispensável, né? Como o presidente também historiou, o Santa Cruz vem vivendo uma crise extremamente aguda, fruto de um acúmulo de fracassos, equívocos, decisões, né, inadequadas, enfim, que desagou nesse momento em que o clube se vê diante de um passivo enorme e, por conta dos resultados dentro de campo, né, uma capacidade de geração de caixa extremamente sacrificada. Então essa é uma equação que é extremamente perigosa para a continuidade das atividades de uma empresa e, no caso, de um clube de futebol, e que exige, portanto, medidas mais extremas como essa que foi adotada. Como ele também mencionou, o fato, digamos assim, que deflagrou a necessidade de tomada dessa decisão foi uma sequência, né, de leilões judiciais que estavam aprazados na Justiça do Trabalho, inclusive com data de conclusão na quinta-feira, e que levaria todo o patrimônio do clube, o estádio, enfim, todo o ativo imobiliário, ao risco de ser arrematado por um valor bem inferior ao valor de mercado. Isso
para satisfazer um credor, portanto, uma liquidação dos ativos de forma desordenada, né? E, consequentemente, isso não poderia ser acatado e aceito pela gestão do clube e pelo corpo de profissionais que vêm à frente da coordenação desses trabalhos, né? De maneira que, não tendo alternativa, tivemos que abreviar a propositura da recuperação judicial. Sobre o processo de recuperação judicial, em linhas gerais, a gente pode detalhar isso no momento das perguntas, né? É um procedimento previsto em lei já desde 2005, altamente testado, né, no país, anteriormente só acessível às empresas, né? Os clubes de futebol só tiveram acesso a esse mecanismo agora por ocasião da lei da SAF, e um mecanismo extremamente eficiente. É assim que o mercado, as empresas tratam as suas crises, com contornos semelhantes à crise que o Santa Cruz vem enfrentando. Sendo importante, né, destacar que a crise do Santa Cruz, sob o ponto de vista econômico e patrimonial, ela eu diria, de uma gravidade menor. O Santa Cruz é solvente, porque ele tem mais ativos do que passivos, mas do ponto de vista financeiro, a crise é extremamente grave, porque a geração de caixa não é suficiente, e sobretudo agora que o clube está sem calendário, não é suficiente para solver a dívida, que já ultrapassa os 200 milhões de reais, e ao mesmo tempo custear as despesas correntes do clube. E futebol sem orçamento, sem recursos, né? É um desafio, eu diria que quase que impossível. Então essa equação exigiu a adoção dessa medida. O processo de recuperação judicial tem por objetivo maior gerar uma proteção ao devedor temporária por pelo menos 180 dias e permitir que ele possa estruturar um plano de pagamento, um plano de reestruturação administrativa, financeira e de sua dívida, e apresentar esse plano ao conjunto de credores, né, que irá deliberar em uma Assembleia Geral de Credores sobre a aprovação ou a rejeição do plano. Então, portanto, assim, de uma forma muito simples, é um processo que permite uma negociação coletiva estruturada, né, ao tempo em que evita uma liquidação desordenada dos ativos da empresa ou do clube devedor, né, que era o caminho que estávamos sujeitos se a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, os credores fiscais, inclusive, né, a gente tem um passivo fiscal também considerável, era o caminho que o clube estava sujeito a um fatiamento dos seus ativos para pagar credores de forma desordenada e sem um tratamento prévio dessa dívida. Então, a recuperação judicial, que poderia, se a gente tivesse em condições melhores, ser um pouco mais planejada e de repente já associada a soluções de mercado, a captação de algum investimento, a gente teve que abreviar e vamos ter que enfrentar esse desafio nessas duas frentes: o tratamento do passivo através da recuperação judicial e a busca de investidores, né, que já vem sendo feita há um bom tempo, de parceiros, enfim, de empresas que queiram se associar a esse projeto de reestruturação do clube. Posso lhes assegurar, né, que o presidente adotou tudo que estava ao alcance dele. A gente está aí há mais de 8 meses já olhando para o Santa Cruz, e desde a eleição dele acompanhando e ouvindo inúmeros players de mercado, né, propostas interessantes, outras não tão ortodoxas, né, que a gente de pronto afastou, mas tudo que está ao alcance da presidência, da diretoria financeira e do corpo de advogados e consultores econômicos financeiros, tenho a certeza de que está sendo feito para que a gente encontre a melhor equação para, de um lado, preservar a história e a tradição do clube, e do outro, projetar o clube
para uma nova fase que se apresenta no mercado de futebol. Todos os senhores vêm acompanhando, seja através de uma SAF, ou seja, através de outras medidas que o mercado apresenta, né, e que se adequem melhor à realidade do Santa Cruz. O mercado vem adotando algumas medidas em alguns clubes de futebol, vocês vêm acompanhando, alguns já adotaram o modelo de SAF, outros pediram recuperação judicial sem necessariamente estarem associados a uma SAF. E não existe receita pronta nesse momento de reestruturação. Cada clube, de acordo com a sua realidade, com a sua capacidade, com os parceiros que têm um alinhamento com o pensamento do clube, adotam as medidas que o mercado disponibiliza para ultrapassar essa fase de crise. Então, em linhas gerais, é isso. Se os senhores quiserem aprofundar o processo da recuperação judicial, fico à disposição para as perguntas, e aí a gente pode fazer aqui em formato de conversa, de bate-papo, enfim, pergunta e resposta. Eu fico à disposição. Obrigado. Bom dia a todos da mesa, de maneira geral. Vou direcionar o questionamento ao presidente e ao Eduardo também. Muitas opiniões foram colocadas desde ontem com essa questão da recuperação judicial. Se você ouve um profissional da área de direito, cada um tem uma opinião diferente sobre o assunto. De maneira geral, e aí para o Eduardo, essa ação de recuperação judicial pode ser um passo do Santa Cruz rumo a um novo modelo, como por exemplo uma SAF? E para o presidente, existe um anseio, o presidente sabe muito bem, do torcedor em relação a essa transformação do Santa Cruz para uma SAF, para uma sociedade anônima de futebol. O que é que você pode dizer a esse torcedor que está ansioso para que isso aconteça? E se de fato já surgiu alguma proposta concreta para que o Santa Cruz se torne uma SAF? Bom, todas as opiniões são extremamente bem-vindas, né? Nós temos não só ouvido as opiniões, como conversado com vários profissionais de mercado, né, sobre qual o modelo mais adequado. Mas eu diria que só quem está aqui no olho do furacão, nessa cadeira, vivendo o dia a dia do clube, os desafios dentro e fora de campo, que tem condições, que reúne um conjunto de informações para tomar uma decisão, sobretudo num momento tão difícil. Não foi uma decisão fácil. O presidente, desde o início, tem tido muita responsabilidade para definir que caminho tomar. Mas muitas vezes as respostas não vêm de imediato com tanta facilidade como os comentaristas, né, digamos assim, de plantão, sugerem. E o fato é que assim, não vislumbrávamos mais alternativas, né, para represar o passivo de um lado e poder conversar com tranquilidade com os players de mercado, com os credores de outro. Então, a recuperação judicial é uma medida que cria exatamente esse ambiente, na medida em que ela protege o clube e faculta a adoção de uma série, né, de meios de recuperação judicial que vão desde parcelamento de dívida, enfim, reestruturação da dívida, alongamento dessa dívida, captação de recursos do mercado, venda de ativos, né, venda de parcelas, digamos assim, o que a gente chama no direito de insolvência de UPI, unidade produtiva isolada. Então é possível que o clube venda uma unidade produtiva isolada, por exemplo, do futebol via uma SAF. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que é uma possibilidade. Pode ser que o clube venda parte do seu ativo imobiliário ou arrende para a captação de um empreendimento imobiliário, um shopping, ou, enfim. Então, o ambiente da recuperação, ela gera maior transparência, maior segurança jurídica para os potenciais investidores, porque se eles fizerem um investimento, esse investimento será protegido e não será contaminado pelo passivo. Então, sem dúvidas, é o mecanismo mais eficaz e abrangente para a construção dessas soluções, sejam elas quais forem. Então, a decisão, apesar de difícil pelo timing, não foi tão difícil pelo mecanismo, né? A gente já vislumbrava em algum momento isso iria ocorrer,
porque, como eu disse, a geração de caixa do clube na Série D, e ainda que a gente comece a ascender, seria quase que impossível solver esse passivo e fazer os investimentos que o clube precisa para se projetar a voos mais altos, onde o Santa Cruz está acostumado a voar. Antônio, Gabriel, você já ouviu falar em Rubem Moreira? Rubem Moreira talvez tenha sido o maior presidente que a Federação Pernambucana de Futebol já teve até hoje. Sob a sua presidência e sob a sua forte mão, o futebol de Pernambuco teve momentos extraordinários, áureos. E Rubem Moreira, certa vez, disse, num daqueles arrobos dele, isso não significa dizer que eu estou dizendo que seja uma verdade de Rubem Moreira, ele disse que a Federação Pernambucana de Futebol vivia do Santa Cruz. O futebol de Pernambuco tem um clube de massa que sustenta a federação. O futebol de Pernambuco tem um clube de massa que na Série D conseguiu se colocar como uma das maiores médias de clube, de novo, agora, mesmo sem passar do segundo mata-mata, e mesmo com a limitação de público do seu estádio a 42 mil pessoas, que conseguiu se colocar entre os maiores públicos de todas as séries do futebol brasileiro. Então, o que eu quero dizer a você é que a gente tem que ter muita responsabilidade com essa torcida. Porque eu poderia fazer uma pergunta a Antônio Gabriel, que ele sabe que eu admiro muito o trabalho dele, da nova geração, é um dos melhores profissionais que existe, a gente respeita muitas posturas e a gente identifica com muita rapidez quem tem profissionalismo e ética. Antônio, você sabe o que é o ASAF? Eu podia te fazer essa pergunta, eu não estou fazendo. É preciso saber. O presidente tem a obrigação de saber o que está fazendo. Agora, você imagine o torcedor humilde do Santa Cruz que está no seu celular ouvindo zum, zum, zum de SAF. Que SAF é salvação, que SAF é isso, que SAF é aquilo. E vendo o seu clube na Série D, e vendo o seu clube numa situação terrível, doido para ver o clube bem, né? Torcedor. Então, a minha resposta para você é que tudo que o doutor Paurá colocou foi uma resposta extremamente feliz. A decisão de fazer a recuperação judicial é uma recuperação para permitir ao Santa Cruz ser respeitado na hora de uma negociação. É permitir ao interlocutor saber que não está entrando no negócio temerário, porque tornaram o Santa Cruz um negócio temerário. Fizeram de propósito, viu? Levaram o Santa Cruz à bancarrota para o Santa Cruz sair feito banana podre do mercado da encruzilhada, de graça. Então a gente tem que respeitar o que foi construído em um século. A gente está cercado de grandes profissionais, viu, Antônio? E é por isso que a minha entrevista, ela focou tanto nos bons profissionais de imprensa. Que responsabilidade, amigo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa massa torcedora, doutor Ayrton. Nós que somos do mundo jurídico, a gente sabe que existem caminhos e caminhos. Mas é preciso que você saiba que de uma hora para outra, de um dia para o outro, o Santa Cruz não está em leilão. Que o presidente, finalmente, depois de uma semana, meu querido amigo, pôde dormir com certa tranquilidade, ainda sobressaltado, que o nosso jurídico vai poder tratar do assunto, os nossos especialistas em investimento poderão sentar na mesa com os negociadores com a capacidade de poder dizer, olha, eu sou o Santa Cruz Futebol Clube, honra e glória do Norte e Nordeste do Brasil, o clube que tem 2,5 milhões de torcedores, o clube que quando perde hoje, no outro dia o torcedor está com a camisa da bicicleta na rua, na moto, no carro, o clube que vende tudo. Nós temos muitos ativos.
E agora nós vamos tratar desses ativos. Temos um projeto guardado, Gabriel, a 7 chaves, que nasceu da minha mão, da mão de João Cachero de Vasconcelos, como eu falo com orgulho sobre ele, que nasceu de Rodolfo Aguiar, belos projetos, todos na mão do Dr. Paurá, na mão dos nossos analistas de investimento, e agora a gente vai poder tratar do assunto. Você me pergunta, o Santa Cruz pode se transformar numa SAF? Pode, mas vai ter que se transformar na SAF que o Santa Cruz traçou o modelo da possibilidade de ser. O Santa Cruz hoje tem realmente excelentes buscas de parceria, e a gente está conversando sobre isso, não é? O Santa Cruz tem vários ativos. O Santa Cruz tem o ativo de uma base que já revelou o maior jogador do mundo, de uma base que foi quem mais revelou jogadores para a seleção brasileira, o Santa Cruz. Nós temos o ativo de um futebol profissional que já lançou jogadores para grandes clubes do Brasil e do mundo. Só comigo, e olha que já era um momento de dificuldade, né? Quando eu assumi há 12 anos atrás, só comigo, lá se foi Gilberto e com Antônio Luiz Neto. Só comigo, lá se foi para o mercado Queno, que a gente viu jogando aqui contra a gente, derrotando a gente, eu e Constantino Júnior. Eu disse, epa, esse cara tem que vir para cá. E tá aí Queno, que ganhava aqui R$ 7.500 por mês, ganhando 800 mil no Atlético. Nós, na nossa época, lançamos Raniel. A gente foi buscar Raniel com 16 anos. Eu e Zé Teodoro, a gente olhou assim e disse, epa, tem que subir logo. Robinho não subiu, Neymar não subiu com 16, aqui também sobe. E tá aí Raniel, do Cruzeiro para o São Paulo, do São Paulo para o Santos, do Santos para o Vasco, é isso? Eu sou do Santa Cruz que colocou Renatinho em campo, e ele foi um jogador que ganhou muitos títulos para esse clube que nos causa muito orgulho. Eu sou do Santa Cruz de Everton Senna, eu sou do Santa Cruz de Memo, que está aí no mercado, Everton também, de maneira que nós temos um ativo neste clube que é a melhor vitrine do Norte e Nordeste para lançar atletas, e tem gente interessada nessa parceria. Tem, claro que tem. Agora fica melhor. Tem direito a uma participação na Copa do Brasil, né? Financeira. Tem direito até a antecipação, se for o caso. Antecipação, Antônio? Que antecipação, Antônio? Agora pode. Entendeu, Antônio? Santa Cruz estava com tudo quanto antecipação feita. Eu não teria feito. Mas eu não vou condenar quem fez. Estou aqui para isso. Eu quero até a união com ele. Pelo Santa Cruz, a gente vai fazer a união. Só que a união com a bandeira maior do que a gente, né? O escudo acima de todos nós. Então, tua resposta, não sei se consegui dar, mas não é fácil dar essa resposta. A única e fundamental colocação que eu gostaria de deixar sempre registrado, sabe, Antônio? É que é preciso muito cuidado, porque a ronda da Rádio Jornal é muito vida. Irresponsável não pode falar na Rádio Jornal, Antônio. Irresponsável queria vender o Santa Cruz para tirar um pedaço. Agora não põe no ar quem não deve não, rapaz. Santa Cruz tem voz oficial. Santa Cruz precisa ser preservado. E as pessoas que estão vindo conversar com Santa Cruz agora estão vindo com respeito, porque sabe que ninguém vai pedir nada. Então, a gente está com muito cuidado, sabe, Antônio? E é preciso tomar cuidado, porque fazer notícia para um torcedor e ele achar que a solução mágica vem ali, é querer quebrar o Santa Cruz de vez. Se já pensasse esse estado se transformar em prédio, quem é que vai sustentar a federação? Por que é que existe equipe esportiva, hein? É preciso tomar muito cuidado.
Esse clube gera muito emprego e renda. Santa Cruz é uma grande indústria pernambucana. Então, é preciso que alguém comece a pensar assim, entendeu, Toninho? É preciso. E é preciso tomar cuidado, porque às vezes tem gente que pensa que é doutor que sabe tudo, que pode dar opinião sobre tudo. Eu não dou opinião sobre tudo. É preciso ter responsabilidade, porque a gente vai recuperar o Santa, mas com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Presidente, eu gostaria de saber se o que Zé Teodoro tem dito até agora para começar a arrumar a casa em termos de 2023. O que é que se pode dizer para o torcedor, para aquele que tanto o senhor vibrou, que é o povão, e leva o Santa Cruz dos braços? Quem conhece a minha maneira de gerir, você conhece, sabe que eu sou meio silencioso. Eu vou ser rápido na resposta, porque eu fui muito longo nas outras, mas eu sou de uma geração que viu o Grabinho treinar o Santa Cruz você também. Esse é o grande Hélio Macedo, de uma grande geração de repórteres. E eu sou de uma geração que viu Paulo Emílio, que viu Evaristo, que viu Froner. Eu sou de uma geração que viu esses homens fazendo pré-eleção. Eu sou de uma geração que acompanhou grandes treinadores dentro desse clube, inclusive treinadores tipo Evaristo de Macedo, que Rodolfo Aguiar tirou do Flamengo. Então, veja bem, essa geração faz futebol calado. Por quê? Porque se a gente disser que o jogador fulano que joga no Atlético de Alagoinha é bom, o Corinthians vai bater lá e pega ele. Então, Zé Teodoro é hoje coordenador técnico do clube, tem uma assessoria especial de Sandro Barbosa, que é, na minha opinião, um dos maiores especialistas em técnica, tática e vestiária do Brasil, e que, para nossa felicidade, é torcedor do Santa Cruz e amigo da gente. Zé Teodoro está trabalhando ao lado de Ataíde, que continua no clube agora como coordenador da base, e nós estamos nesse conjunto dialogando com o Rogério Guedes, dialogando para buscar o melhor para Santa Cruz. Fiquem certos que a gente está indo buscar quem queira honrar a camisa do Santa Cruz. Estamos reestruturando nossa base, porque a nossa base tem que fornecer atletas de novo. A gente já está conseguindo. Nós já fomos buscar gente em casa que estava sendo desviada para ir para a Itália, para ir para outros países. Nós já fomos buscar atletas que estão se incorporando ao clube. E temos gente muito competente, como Oscar, gestando a base. Temos até Renatinho está ajudando a gente nesse aspecto, esse querido amigo que a gente fez na vida, que é o nosso querido Renatinho, um apaixonado por Santa Cruz, de maneira que para mim não fica fácil falar, porque quando você fez a pergunta, Rogério já foi mandando eu calar a boca, e eu sou obediente, viu? Eu sou obediente e a gente sabe o que traçou, os critérios que traçou, e a gente confia no trabalho. A gente só não sabe se vai ser campeão, a gente só não sabe se vai ganhar o jogo, porque futebol é futebol. Agora, que nós vamos plantar para ter um elenco parecido com os grandes elencos que nós montamos até hoje, a gente vai fazer isso sim. Mas elenco bom não significa elenco caro, não. E o presidente não abre mão disso. Presidente, bom dia. Bom dia, Eduardo. João Primeira da Folha de Pernambuco. Eduardo, a pergunta vai ser direcionada a você. Tá vendo? Você falou sobre o presidente ter conversado pelos últimos 8 meses, desde que ele assumiu, em relação à reestruturação do Santa, e se pensou de maneiras que poderia se realizar essa reestruturação, e que essa recuperação judicial era o último passo. Eu queria saber se esse leilão que ocorreu acelerou esse passo, e se houve essa aceleração, o Santa Cruz vai conseguir cumprir com os passos necessários agora, porque existem datas que têm que ser batidas para a apresentação de planos
de reestruturação do Santa Cruz? Bom dia, obrigado pela pergunta. O leilão foi um dos fatores que precipitou, né, a propositura da recuperação judicial, tamanho o risco que ele trazia para o patrimônio do clube, né? Mas a recuperação judicial já vinha sendo estruturada e pensada há um bom tempo. Volta de 4 ou 5 meses atrás, nós tínhamos entrado com a cautelar para tentar uma mediação pré-recuperação com o universo de credores, mas infelizmente o caixa do clube foi ainda mais sacrificado, né? Então também não foi uma tomada de decisão da noite para o dia. E nós estamos com uma equipe, são 3 escritórios de advocacia, uma consultoria econômico-financeira, empenhados, obviamente, em cumprir todo o cronograma que deverá ser cumprido perante o judiciário, né? Além disso, o juízo, né, que deferiu o processamento da recuperação nomeou 2 empresas de administradores judiciais para acompanhar esse trabalho, para fiscalizar e dar ritmo, né, à recuperação judicial. Então, eu acho que estamos num ambiente, né, propício a uma certa celeridade. Obviamente que a resposta dos credores, do mercado, enfim, do próprio judiciário, que foi muito célere no início, também ditará o ritmo desse processo, né? Mas nós temos aí, a princípio, um prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado, geralmente é prorrogado, porque o legislador entendeu que 180 dias era suficiente, mas na prática é um processo que se estende um pouco mais, mas com certeza abrevia, né, e faz com que o foco agora seja total no processamento da recuperação e no êxito dessa fase de reestruturação. Doutor, bom dia. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira para o senhor. Em torno dessa recuperação judicial, existe alguma determinação prevista em lei que proíba, por exemplo, o Santa Cruz de ter atrasos salariais de jogadores e funcionários? E caso exista essa previsão, tem alguma punição prevista para o clube também? Bom, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as obrigações, né, vencidas e vincendas ficam suspensas, então o passivo fica represado. Mas as obrigações correntes, com folha salarial, enfim, com os compromissos necessários ao desenvolvimento das atividades do clube, eles devem ser honrados. E a tendência agora é que a gente consiga honrar isso na medida em que a gente não precisa canalizar recursos para, nesse primeiro momento, o pagamento do passivo. Então todas as receitas do clube serão canalizadas para fomentar a manutenção das atividades do clube, né? Havendo descumprimento, se for algo grave, se for algo reiterado, é possível que haja alguma intervenção judicial, né, através da ação dos administradores judiciais que fiscalizam o processo. Mas acredito que a gente conseguirá avançar aí, tamanha a proteção que a recuperação judicial gera nesse momento. Presidente, agora para o senhor, eu queria saber em torno da receita do clube, porque o Santa está sem calendário. O que é que vocês estão prevendo, como é que vocês estão trabalhando para a entrada de receita? Tem alguma conversa com investidores que o senhor pode adiantar alguma coisa? Como é que está sendo visto isso? Juan, veja bem, é claro que na hora que você para de ter cortes obrigatórios, você passa a ter um formato novo de raciocinar e de executar o seu orçamento. A receita está sendo revista, né? Possibilidade de antecipação de uma ou outra receita possível dentro do orçamento, para casar com o orçamento do que nós precisamos trabalhar nesse momento, está sendo estudado. E somado a isso, é claro que se a gente avançar, e eu não tenho pressa nesse avanço, não tem quem faça eu ter pressa para fechar um negócio. Eu vou ter que sentar, muito bem sentado, eu vou consultar quem eu devo consultar. A gente vai fazer o melhor negócio possível para o Santa Cruz. Porque você pode estar certo de que tem gente que quer apressar, quer precipitar. Mas é o Santa Cruz. É o Santa Cruz, e o Santa Cruz é grande, é muito grande. Santa Cruz é um clube que entrou no ranking da FIFA, né? Santa Cruz entrou no ranking das maiores torcidas do mundo.
Santa Cruz é notícia internacional, essa torcida. Então, a gente sabe que possui, entendeu, Juan? Então, é claro que nosso pessoal da área administrativa e financeira já está fazendo esse estudo para que a gente possa, ao mesmo tempo, essas questões de custeio também estão sendo reanalisadas. É claro que dentro do próprio clube, as pessoas que fazem a base já estão buscando parcerias que não contam com grandes parcerias. O Santa Cruz tem que ser administrado com o pé no chão. Rogério Guedes e Oscar e todo o pessoal que faz a base já está orientado nesse sentido. Vamos administrar o clube como ele é. O Santa Cruz é administrável. E nós conseguimos tudo aquilo que a gente conseguiu em 2011, 2012, 2013, 2014 com o pé no chão, né? Gestando o Santa Cruz ao lado da sua torcida, dos parceiros possíveis, dos patrocínios possíveis. Então a gente vai tentar fazer esse trabalho da mesma maneira agora, já estamos tentando, para que o clube seja administrável da forma como ele está hoje. E a recuperação judicial ela veio para nos atender, tirando a gente do sacrifício diário que é fazer o Santa Cruz do jeito que foi deixado, de forma que certamente existem possibilidades de parcerias isoladas, mas que vai ter que ser tudo muito bem analisado para que a gente não gaste mais do que pode, não contrate mais caro do que pode. Eu me lembro que certa vez me colocaram para eu contratar um jogador, um centroavante, e tinha que contratar, vamos contratar, tem que contratar. Quanto é? 40 mil. Eu só tenho R$2.500 para pagar no centroavante. Então deve ter por aí um centroavante de R$2.500 que joga tanto quanto esse que vocês estão falando de 40 e que vai dar jeito. Porque o mesmo jogador que ganha 2.500 é o mesmo jogador que ganha 40. Bom, nós não contratamos de 40, mas contratamos Caça-Rato, que foi quem fez gol de campeonato pernambucano, fez gol de campeonato brasileiro, que terminou fazendo uma carreira brilhante no Santa Cruz, escreveu o seu nome na história e portanto, quando eu assumi o Santa Cruz, Renatinho era um jogador que ganhava, se eu estiver errado, me corrija, ganhava R$1.500, talvez isso, 2.000. E Santa Cruz foi o quê? Foi tricampeão pernambucano, depois ganhou mais 2. Não, mas aí, quando a gente, nos 3 anos, foi lá para cima. Que eu antes, deixa para lá, não vamos falar não. Porque eu me antecipava, entendeu? Eu não esperava que eles viessem me pedir aumento. Nem ele, nem Memo, nem Everton, não. A gente chamava e dizia, vem cá, tu vai sair daqui para aqui. De 2 tu vai para 7, de 7 tu vai para 10, de 10 tu vai... Parou, né, Renatinho? Entenderam? Porque você tem que ser justo, né? O que vem de fora, naquela época, vinha ganhando 15, vinha ganhando 20, e o meu tricampeão ia ficar ganhando 15, era 12, era... Não. Então a gente foi correto com nossa base, com os que foram subindo. Futebol tem que saber fazer, rapaz, tem que ter professor. E o cara tem que saber ouvir. Quem não ouve, termina dando problema. E o Santa Cruz padeceu disso.